Olá, eu resolvi gravar esse vídeo para te falar um pouco mais sobre o intestino, o funcionamento do intestino e a relação dele com o cérebro. Então, fique aí até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai ouvir coisas aqui que você nem imaginava e que vai te ajudar bastante aí no seu dia a dia, tá bom? Para começar a falar sobre essa relação do intestino com o cérebro, eu preciso que vocês entendam 4 conceitos que eu vou falar aqui várias vezes. Então vamos lá. Primeiro deles, probióticos. O que são probióticos? Probióticos são as bactérias do bem, são os micro-organismos que, quando administrados de formas adequadas para um hospedeiro, conferem algum benefício, ou seja, quem consome probiótico vai ter algum benefício. É um micro-organismo vivo. Você pode encontrar ele, por exemplo, no iogurte, na coalhada, ou então no kefir, ou naquele kombucha, que são probióticos também que geralmente as pessoas doam um para o outro porque eles se multiplicam bastante. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esses probióticos. Ou então você pode mandar manipular ou comprar pronto numa farmácia ou numa farmácia de produtos, ou uma loja, né, de produtos saudáveis, produtos naturais. O ideal é que seja sempre prescrito por um nutricionista ou um médico, tá? Então, esses são os probióticos, micro-organismos vivos que traz algum benefício para quem consumir esses micro-organismos. Em segundo lugar, quero te explicar sobre os pré-bióticos. Quem são os pré-bióticos? São as fibras ou um outro substrato que as bactérias probióticos, né, bactérias probióticas, utilizam esses pré-bióticos, metabolizam isso e geram ácidos graxos de cadeia curta. Ou seja, voltando, as bactérias probióticas utilizam os pré-bióticos, fermentam esses pré-bióticos, metabolizam e geram ácidos graxos de cadeia curta, como por exemplo, butirato, acetato e propionato, que são esses ácidos graxos que já têm várias comprovações científicas que eles trazem vários benefícios à saúde, como por exemplo, até mesmo evitar o câncer de cólon. Ou seja, esses são excelentes para a saúde. Então, esses prebióticos vão trazer alguns benefícios para quem consumir e eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. As fibras prebióticas mais comuns são a inulina, que é encontrada na chicória, cebola, na batata yacon, no alho poró. Tem também a pectina, que é encontrada nas frutas cítricas, nas maçãs, no farelo de aveia, na soja, na lentilha. Todos esses exemplos são exemplos de alimentos que contêm prebióticos. Tem também o amido resistente, que é encontrado na banana verde principalmente. Tem até a biomassa de banana verde, que é riquíssima em prebiótico, né? Que é esse amido resistente. Ou seja, todos esses alimentos têm prebióticos que as bactérias boas, que são as probióticas, vão utilizar para o que? Gerar ácidos graxos de cadeia curta, que é o que confere diversos benefícios à saúde. Em terceiro lugar, eu preciso que você entenda o que é microbiota. Microbiota é a característica da bactéria. Nós temos bactérias gram-negativas e gram-positivas. O ideal é que a gente tenha mais no nosso organismo bactérias gram-positivas. As bactérias gram-positivas têm em sua parede celular uma substância chamada peptidoglicano. Esse peptidoglicano, né, contribui para o aumento da produção, por exemplo, dos ácidos graxos de cadeia curta, que é o propionato, butirato e o acetato. E isso faz com que o nosso organismo pare processos inflamatórios, ou seja, diminui a inflamação no nosso organismo. Já as bactérias gram-negativas têm em sua parede celular uma substância chamada lipopolissacarídeo, que faz com que aumente a inflamação no nosso organismo. Então, recapitulando, o ideal é que a gente tenha mais bactérias gram-positivas no nosso organismo do que gram-negativas. E a microbiota é essa característica da bactéria, tá joia? Então, em quarto lugar agora, eu preciso que você entenda o que é disbiose.
Disbiose é um descontrole aí nessa questão das bactérias, um descontrole tanto da qualidade quanto da quantidade. Por exemplo, uma pessoa ter mais bactérias ruins do que boas, ela está com uma disbiose. Ela tem mais bactérias gram-negativas, então uma disbiose, ela tem muita bactéria ali que gera inflamação no organismo dela, tá bom? Depois de entender esses 4 conceitos, aí agora sim a gente pode continuar aqui o vídeo, que eu tenho certeza que você vai entender melhor tudo que eu for explicar aqui. Então vamos lá. Quando nós temos esse descontrole no nosso intestino, ou seja, essa disbiose, aumenta então uma permeabilidade intestinal. O que é isso? É isso que é a principal causa da inflamação provocada aí vinda do intestino, essa permeabilidade intestinal. Eu fiz um desenho aqui para tentar explicar melhor para vocês. O intestino, ele é todo revestido por células, né, epiteliais intestinais, e elas são ligadas por tight junctions, que é como se fosse isso daqui, ó. Eu fiz um desenho bem simples assim para entender, né? Porque eu não sou muito boa no desenho, não. Então ele é cheio dessas junções entre as células, para que elas ficam bem fechadinhas e não permita que haja entrada de substâncias que não é para entrar ali. Ou seja, aqui está passando aí, é onde passa o alimento, né? Então, tá aqui onde passa o bolo fecal também. E aqui estão as células intestinais, né? Não dá para enxergar dessa forma porque são microscópicas, mas ampliando é mais ou menos isso aqui. E elas são ligadas por essas junções chamadas de tight junctions. Essas junções, como eu disse, protegem para não deixar entrar aqui o que não deveria entrar. Pedacinhos de comida, bactéria e por aí vai. Várias outras coisas que podem prejudicar a saúde. Então, pensa bem, o nosso intestino, né, o nosso organismo, ele é todo pensado assim para nos proteger. A gente tem a nossa proteção, mas várias coisas que a gente faz aí no dia a dia pode quebrar essas tight junctions, fazer elas abrirem, ficarem com a porta aberta. Ou seja, é como se existisse uma cerca elétrica aqui, protegendo a casa. De repente, arrancaram a cerca elétrica, abriu o portão, quebrou o muro, arrancou a cerca, tirou tudo, todas as proteções. Aí o ladrão pode entrar. Quando isso acontece, é como se fosse isso daqui acontecendo, ó. Olha só a diferença. Aqui está protegido, né? E aqui tá já com as tight junctions arrebentadas, abertas. Então o que estava passando aqui em cima e não entrava, agora entra. Porque olha aqui as tight junctions abertas. Tá vendo? Então lembra dessa imagem aqui, ó. Isso aqui é o intestino protegido, sem permeabilidade intestinal. E isso daqui é um intestino com permeabilidade intestinal, entrando coisas aqui que não deveriam. Agora eu vou te explicar o que faz isso acontecer. Uma das coisas, álcool. O álcool, o excesso do álcool, contribui para essas tight junctions arrebentarem. Outra coisa, cigarro, estresse, medicamentos, vários tipos de medicamentos. É claro que se o médico passou, nós temos que utilizar o medicamento para tratar as doenças, os problemas de saúde. O problema é que tem gente que toma sem o médico passar, por exemplo, então é um erro grave. E muitas pessoas, né, têm alimentação toda errada e aí tomam medicamento ainda com a alimentação errada aí que vira uma bagunça mesmo. Porque se você toma um medicamento, mas tem um estilo de vida saudável, o medicamento não vai conseguir detonar tanto o seu intestino para ele ficar assim, tá? E dentre os vários fatores, o que eu quero focar aqui com você, que é um dos mais importantes, que causa essa permeabilidade intestinal, é o padrão de dieta ocidental. O que é isso? Já está comprovado cientificamente que a dieta ocidental, que é a nossa dieta, né, a alimentação dos países das Américas, rica em gordura e açúcar, é uma das principais causas de quebra das tight junctions, de permeabilidade intestinal. Só que aí, gente, vem um problema muito sério. Os estudos já mostram que
Essa permeabilidade intestinal que está acontecendo lá no intestino promove uma microinflamação. E essa microinflamação, mesmo que ela não apareça em exame de sangue, né, se está tendo a permeabilidade intestinal, está tendo uma microinflamação, ela causa uma neuroinflamação. Ela é péssima para o nosso cérebro, porque o cérebro também tem uma barreira que faz impedir que entre coisas que não deveriam, só que lá no cérebro. Então imagina uma barreira lá no cérebro também, impedindo de entrar lá toxinas, coisas que não deveriam entrar, substâncias que não é para passar para lá. Os estudos mostram que se há permeabilidade intestinal, também tem permeabilidade dessa barreira no cérebro. E ela é chamada de barreira hematoencefálica. Talvez você já até ouviu falar. Ela é a barreira que protege o cérebro, como eu disse, e se há permeabilidade intestinal, há também permeabilidade nessa barreira aí do cérebro. E com isso, essa microinflamação que vem lá do intestino por causa daqueles fatores que eu falei, inclusive de uma alimentação errada, essa microinflamação vai gerar uma neuroinflamação. E é disso que eu vou falar para você aqui agora, mais sobre essa neuroinflamação e o que isso promove no nosso organismo. Essa microinflamação, ela vai gerar no cérebro a piora de várias doenças do sistema nervoso central, como, por exemplo, depressão, ansiedade, nervosismo, né? Aquela pessoa que estoura por qualquer coisa, aquela TPM em excesso, tudo isso, essa microinflamação vai piorar. Alzheimer, Parkinson, qualquer doença relacionada ao sistema nervoso central, ela vai ter uma piora por causa disso, por causa dessa microinflamação. Então, olha para você ver como isso é sério. O padrão de dieta ocidental está comprovado que gera isso, né? E o que é esse padrão aí, como eu já disse? Dieta rica em açúcar e gordura. É uma dieta rica em hambúrguer, em fast food, né? Comida rápida, pizza, hambúrguer, salgados, refrigerante, sorvete, doce em excesso, massas em excesso, muito macarrão, muito arroz, muitos industrializados, né? Então isso tudo aí já tem comprovação que vai piorar essa permeabilidade intestinal, consequentemente vai piorar a permeabilidade no cérebro também. Então, comer adequadamente, ter uma alimentação saudável, vai muito mais além do que simplesmente chegar num peso saudável. Muitas pessoas pensam, só tem que ir no nutricionista quem quer emagrecer, só tem que cuidar da saúde quem precisa emagrecer ou ganhar peso. Não, todo mundo tem que cuidar. Quem tem padrão de dieta ocidental, que é esse que eu falei, um padrão desregrado, vai ter permeabilidade intestinal e vai avacalhar também com a barreira hematoencefálica e vai virar essa bagunça aí no cérebro também. Além disso, tem estudos mostrando que uma dieta rica em frutas, verduras e legumes diminui muito essa microinflamação e diminui sintomas de depressão e de ansiedade. Tem estudos comprovando isso. Olha para você ver que lindo, né? Então, pensa bem, vale a pena você levar um estilo de vida saudável, se você não tem nenhuma dessas doenças, para você evitar. E se você tem, para você até mesmo melhorar o seu tratamento dessa questão das doenças do sistema nervoso central, tá bom? É importante que você entenda que o que os estudos mostram é que o que altera essa permeabilidade intestinal é o padrão de dieta ocidental, por exemplo, né? Que como eu disse, padrão, gente, é diferente de exceção. Você comer no final de semana, numa festa de aniversário, um salgadinho, um docinho, isso aí é uma exceção. Isso não é o seu padrão. Padrão é aquilo que você faz sempre. Agora, se você sempre faz esse tipo de refeição, se isso é comum no seu dia a dia, uma alimentação rica em industrializados, uma alimentação cheia desses alimentos, como eu já citei, e com baixa de frutas, legumes e verduras, aí sim, esse é o seu padrão. E a maioria das pessoas, né, aqui das Américas tem esse tipo de vida. Por isso que o estudo fala padrão de dieta ocidental, que é esse é o padrão da maioria das pessoas. Por isso que mais da metade da população brasileira está acima do peso, né, por causa do tipo de alimentação. Além disso tudo que eu falei sobre essa questão da permeabilidade intestinal, tem também a questão dos probióticos. Como eu já disse, os probióticos são as bactérias boas.
Quando nós temos uma baixa dessas bactérias boas, vai aumentar também essa permeabilidade intestinal. As bactérias boas, elas ficam aqui também protegendo o nosso organismo. Além delas produzirem substâncias, como eu disse, os ácidos graxos de cadeia curta, que tem vários benefícios para o nosso organismo, tem bactérias também responsáveis por produzir uma camada que protege aqui o nosso intestino e impede também essa permeabilidade intestinal. Além disso, tem vários estudos mostrando que vários tipos de probióticos contribuem, por exemplo, para o controle de várias doenças do sistema nervoso central, como, por exemplo, depressão, ansiedade, estresse. Os estudos mostram que quem consome probióticos tem menos sintomas de depressão. Tem estudos mostrando também que quem já está fazendo uso de medicamento para depressão e usa probiótico, o medicamento tem mais efeito ainda para essa pessoa, ou seja, vai ter um resultado melhor ainda para esse tratamento. Além disso, tem como a gente aumentar essas bactérias boas. Como que aumenta essas bactérias boas? Consumindo essas bactérias, né, que pode ser através de uma manipulação que o seu nutricionista ou médico te prescreva, que o importante, como eu disse, é sempre ter uma orientação de um profissional que entenda dessa área. A gente pode também consumir o kefir ou kombucha, que são os probióticos, né, que geralmente a gente consegue através de doação, ou já tem vários lugares que já vendem esses probióticos, né, até pouco tempo não tinha aqui no Brasil, mas agora tem, você já encontra para comprar também em alguns lugares o kefir ou kombucha, então pode ser dessa forma também. Né? É só importante lembrar que a gente não pode consumir isso o dia inteiro, não, né? Tem gente que está consumindo kefir de manhã, kefir no café da tarde, kefir antes de dormir. Não, tem a porção certa, o exagero vai trazer problemas da saúde, né? Então pode ser probióticos dessa forma, pode ser de forma já pronta na farmácia também, mas isso tudo é importante ter uma orientação de profissional, tá? Além disso, uma outra forma de ter esses probióticos, de manter, né, esses probióticos é através da alimentação. Porque nós já temos probióticos. Se a gente leva uma alimentação saudável, a gente contribui para que essas bactérias que a gente já tem, boas, né, os probióticos, a gente contribui para elas se multiplicarem, viverem mais e produzirem essas substâncias boas aí que vai trazer esses benefícios para a nossa saúde. Mas se a gente tem esse padrão de dieta ocidental, como eu já expliquei aqui, rica naquilo tudo, industrializados, gorduras e açúcar, esse tipo de dieta faz matar as bactérias boas e faz as bactérias ruins se proliferar. Né? Se proliferarem, então elas vão proliferar muito mais e vão começar a ganhar a guerra aí sobre as boas. E aí as boas vão ir morrendo. E cada vez mais a saúde piorando, a imunidade só caindo, né? E aí aparecendo um monte de problema de saúde porque tem a ver com as bactérias. Para você ter ideia, tem estudos recentes mostrando que as bactérias interferem até na questão do peso, na questão da fome e saciedade também. Então, pessoas obesas têm muito mais um tipo de bactéria ruim do que a boa. Então, cuidar do intestino é importante até para o emagrecimento. Importante te explicar que não basta só o intestino funcionar todo dia. Talvez você esteja pensando assim, meu intestino funciona todo dia, eu não tenho esse problema. Não é só disso que eu estou falando. É claro que o intestino que não funciona todo dia já é um indício aí de que essa pessoa tem muitas bactérias patogênicas, muitas bactérias ruins que a gente precisa tratar. Mas se mesmo você que tenha, mesmo você que tem o intestino funcionando todos os dias e não está cuidando da sua alimentação, você está com a microbiota aí terrível. Você tem muito mais bactérias ruins do que boas e está contribuindo para ter vários problemas de saúde, inclusive, como eu já disse aqui, depressão, ansiedade e todas as doenças relacionadas aí ao sistema nervoso central. Eu separei aqui vários estudos para ler para vocês aqui, para vocês terem uma ideia de como que isso é importante. Vou ler aqui porque são vários, mas vai ser rapidinho. Olha só, em 2016, um estudo mostrou que a ingestão de fibras vindas de frutas e vegetais está inversamente associada a sintomas depressivos.
Olha que interessante, né? Outro estudo mostrou que pessoas com sintomas depressivos e também de memória prejudicada após estresse e ansiedade melhoraram muito seu comportamento após o uso de probióticos com lactobacilos e bifidobactérias. Outro estudo, um estudo agora de 2018, viu? Mostrou que o butirato, que é uma substância, né, que as bactérias boas metabolizam, elas fermentam, né, o prebiótico que vem da alimentação, como eu disse, por exemplo, banana verde, vai ter o prebiótico aí, batata yacon, farelo de aveia, né, aveia. Então, as bactérias boas pegam esse prebiótico, fermentam e produzem aí o butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta. E esse estudo desse ano mostrou que o butirato melhora o metabolismo cerebral, diminui a neuroinflamação e a permeabilidade da barreira hematoencefálica, que é aquela que eu falei aqui no início desse vídeo, né? Que é a barreira que protege o cérebro, ou seja, consumir esse tipo de alimento rico em prebiótico faz diminuir a neuroinflamação. Muito bonito, né? Eu fico apaixonada por essa área porque é lindo demais o que a alimentação saudável faz, né? E outro estudo, gente, do ano passado mostrou que o uso de probióticos proporcionou uma melhora significativa nos sintomas psicológicos. Outro estudo desse ano mostrou que uma variedade de frutas, verduras e legumes promove efeito dramático na produção de ácido graxo cadeia curta, como eu já disse, por exemplo, o butirato, né? E também promove uma diversidade microbiana e que quanto maior o número de cores de uma alimentação natural, maior a variedade dessa microbiota boa, dessas bactérias boas, dos probióticos. Ou seja, quanto mais quantidade de cores na sua alimentação, mais variedade de bactérias boas você vai ter. E por isso eu quero te passar um para casa. Eu quero que você, depois desse vídeo, baixe o meu e-book que eu vou te dar de presente sobre esse vídeo, né? Lá nesse e-book eu coloquei um resuminho de tudo que eu estou falando aqui. E lá, além de colocar várias receitas, no final eu coloquei uma tabela com 50 quadradinhos, 50 espaços em branco. Para que essa tabela? Um projeto americano baseado aí nessa questão de melhorar a microbiota intestinal, de melhorar a variedade de bactérias, melhorar a saúde, né? Um projeto americano, então, o que ele fez? Ele propôs o seguinte, que as pessoas consumissem durante uma semana, 7 dias, pelo menos 50 alimentos diferentes. Então, eles deram uma tabela para essas pessoas preencherem aí com 50 alimentos diferentes. Por quê? Porque se a pessoa conseguir atingir 50 alimentos diferentes, ela com certeza vai conseguir atingir uma variedade enorme de bactérias boas no intestino. E aí a notícia boa que eu tenho para te dar é a seguinte: uma vida de bactéria dura mais ou menos em média 3 dias. Por exemplo, 100 anos de um ser humano seria aí 3 dias de uma bactéria. Então, quando você tem uma alimentação saudável por mais de 3 dias, e principalmente se for esses 7 dias, como esse projeto americano aí falou, né? 7 dias você consegue ter uma mudança maravilhosa aí na sua microbiota. Né? Então, assim, se você já quiser mudar a partir de hoje, tem jeito, melhorar bastante aí. É só você consumir bastante variedade. E se quiser fazer esse teste, pega aí no final desse e-book que eu vou deixar para você. Essa tabelinha e preencha. Como que você vai preencher? Por exemplo, se você almoçou arroz, feijão, ovo e alface e tomate, você vai colocar lá num quadradinho arroz, no outro feijão, no outro alface, ovo, tomate. Você colocou alho no arroz e no feijão? Aí você vai colocar lá então no outro quadradinho alho, colocou azeite, louro, colocou louro no feijão? Louro. Colocou sal, você vai colocar sal. Cada um desses alimentos você vai colocar no quadradinho. Vamos supor então que amanhã você almoçou de novo arroz, feijão, carne, agora é diferente, né? Que foi ovo, agora é carne e beterraba.
Aí você vai preencher carne, beterraba. O arroz e o feijão você não vai colocar, porque você já colocou no dia anterior. Então você vai comer, mas não vai escrever lá na tabela, tá? E a meta é atingir 50 alimentos diferentes em 7 dias. Então você pode colocar os temperinhos, orégano, como eu já disse, o azeite e também os alimentos aí comuns, né, do dia a dia. É importante que você entenda depois desse vídeo é que comer comida de verdade faz aumentar muito as bactérias boas do nosso organismo, né? Evitar o padrão de dieta ocidental, com alimentação rica em açúcar, em gordura, alimentos industrializados, os alimentos ricos em agrotóxicos, né? Infelizmente aí a gente é o que mais tem no nosso dia a dia, né? Na nossa casa. O agrotóxico faz destruir aquela junção da membrana aí que eu falei, faz destruir isso daqui e contribui para a permeabilidade intestinal. Então, se você tem acesso a orgânicos, prefira os alimentos orgânicos. Mas antes de desesperar, né, que às vezes já tem gente assim, Thaís, você tá doida, eu não vou conseguir orgânico, eu não tenho aqui na minha cidade. Não se desespere. Não precisa de você conseguir fazer 100% perfeito. Só de você melhorar várias coisas que eu já falei aqui hoje, mesmo que você não consiga, por exemplo, comer o orgânico, você melhora as outras coisas, que essas outras coisas vão contribuir para esse agrotóxico não te prejudicar tanto, entendeu? O problema é que quando a pessoa já consome um monte de alimento cheio de agrotóxico, ainda vive a semana inteira comendo pizza, hambúrguer, refrigerante todo dia, doce todo dia, aí não tem saúde que aguenta, né? Então, tente melhorar o máximo de coisas possíveis que eu falei aqui. Para ficar mais fácil, eu deixei nesse e-book uma lista de orientações para você praticar aí no seu dia a dia, que vai te ajudar a ter muito mais bactérias boas do que bactérias ruins, que vai te ajudar até nessa questão de melhorar os sintomas de depressão, de ansiedade, vai ajudar a melhorar a questão da obesidade, contribuir para o emagrecimento. Então eu deixei nesse e-book aí várias dicas e essas dicas foram baseadas nos 10 passos para uma alimentação saudável e consciente aí que o Ministério da Saúde liberou no projeto que eles fizeram aí sobre o Guia Alimentar Brasileiro. Então, esses 10 passos para uma alimentação saudável, né, e consciente, eles são excelentes para você colocar em prática aí na sua vida e da sua família também. Então, não deixe de baixar esse e-book e colocar em prática. O link para você baixar esse e-book vai estar aqui embaixo na descrição ou aqui em cima, né? Vai depender da rede social aí da qual você está assistindo esse vídeo. E aí é só você clicar e seguir o passo a passo aí para você receber esse e-book, tá? Eu coloquei também algumas receitas, como por exemplo a receita da biomassa de banana verde, que é excelente aí para aumentar as bactérias boas, porque ela é fonte de prebióticos, como eu já disse. E além disso, ela contribui para o controle da glicose, do colesterol, diminui a fome, né? Então ela ajuda bastante nessa questão da saciedade, contribui para um bom funcionamento intestinal também. Além disso, eu coloquei a receita do Prestígio de Biomassa, que é um doce que eu criei, feito com biomassa, coco, chocolate. Fica uma delícia, é muito fácil de fazer e é um doce que você pode consumir assim todos os dias. E além de poder comer todos os dias, você vai aí estar alimentando as bactérias boas do seu intestino. Então não deixe de fazer, é muito fácil. Coloquei também receita de suco verde, uma receitinha também de um suco laxativo para quem tiver aí com o intestino preso e já quiser dar uma melhorada mais rápida aí, tá? E também receita de mix de fibras cheias de prebióticos para você colocar aí no seu dia a dia, para você comer com uma fruta ou com o iogurte, tá bom? Ou na vitamina e para você já colocar aí também no seu dia a dia. Em resumo, eu gostaria muito que você, ao terminar de ver esse vídeo, decidisse mudar várias coisas na sua alimentação e lembrasse disso tudo que eu já falei. Então, se precisar, reveja esse vídeo outras vezes, passe para os seus parentes ver também, porque a maioria das pessoas pensam, que a alimentação saudável serve só para emagrecer ou para quem está muito magrinho e precisa ganhar peso. E não, ela é responsável até para alimentar as bactérias boas do intestino. Com isso,
vai melhorar a proteção do seu intestino, não vai deixar ter a microinflamação, com isso não vai deixar ter inflamação no cérebro e com isso não vai deixar ter piora de sintomas depressivos, ansiedade ou até mesmo a questão do emagrecimento, não vai deixar a pessoa ficar ganhando peso facilmente, porque ela está com tudo controlado, ela está com tudo equilibrado, porque a microbiota saudável, ela equilibra o nosso organismo. Ter uma microbiota saudável, ter um intestino saudável, significa, gente, boa imunidade, significa bom humor, significa que você vai ter uma qualidade de vida excelente. Então, coloque em prática tudo que foi falado aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode mandar nas minhas redes sociais, que assim que possível vou tentar responder, tá? E até então o nosso próximo vídeo. Em breve vou gravar outro vídeo aí para vocês, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção e não deixe de baixar o e-book. Tchau, tchau!